Furikuri, o que seria você? Realmente, há pouco tempo atrás eu vi alguns amigos comentando sobre o anime Furikuri e decidi dar uma olhada. Justamente porque ele só tem 6 episódios, tem uma animação excelente, muito bacana e bem animada, se sim podemos dizer. Ele também contém uma trilha sonora que eu achei magnífica, boa demais de escutar. E também é do estúdio Gainax, um estúdio que tem vários trabalhos que eu adoro, que me deu muito mais vontade de dar uma assistida. E de primeiro momento, a primeira impressão que eu tive foi que o anime queria me esconder alguma coisa. Furikuri, em seu primeiro episódio, traz um monólogo completamente genérico do protagonista, do próprio dizendo que a sua vida é normal e que não acontece nada de interessante. Mas tanto a sinopse da obra, como alguns segundos depois a gente percebe uma coisa gigantesca, totalmente anormal e um tanto quanto bem interessante, o que já destoa muito das afirmações dele. E o que já me deu maior vontade de seguir com pensamentos de descrença de noções da realidade para Furikuri. Nitidamente, graças a isso, me ajudou a ter o pensamento de que a obra ia trazer vários conceitos bem comuns e ia passar por um lado bem caricato. O que acontece? Alguns personagens de Furikuri são bem caricatos na sua forma de agir, para tons muito de comédia, até mesmo em cenas mais dramáticas, mas isso é bem raramente. No ponto que o caricato do personagem fica na comédia e morre aí mesmo. Nos momentos sérios ele realmente incorpora uma aura bem diferente, mas não existe aquele problema de parecer ser forçado. Furikuri é um anime bastante agitado, ele quebra muito os paradigmas e o ponto de vista de uma narrativa, já que você costumeiramente espera que algo seja simples, parado e te dê justificativas ou contextualização ou se foque mais naquele mundo. Você espera que a narrativa te dê um tempo para explicar todo aquele mundo, todos aqueles conceitos e depois desenvolvendo a história. Furikuri não tem isso, existe aquele mundo, existe o conceito daquele mundo, e existe a história que junta os nossos protagonistas, o núcleo principal que vai agir a partir dela. Ou seja, a obra não traz consigo a necessidade de explicar aonde se passa aquela história e por que aquela história se passa daquele jeito. Apenas existe um certo probleminha em comum que faz as coisas andarem e as coisas andam. Já que a partir do episódio 2, Furikuri se mostra mais preocupado em desenvolver seus personagens, em desenvolver todos os aspectos que movem a trama, a trabalhar com quem está atuando nela, do que simplesmente retirar um episódio inteiro para contar a história daquele mundo. Ele se vê mais preocupado em contar a história de agora e a história que a gente consequentemente vai acompanhar a partir do final do primeiro episódio. Caso você siga para os próximos, você já tem uma certa história. Juntamente, ele combina muitos elementos. Furikuri é cheio de referências. Ele é um anime extremamente animado, ele é agitado, ele é vibrante e isso é contextualizado. A narrativa de Furikuri, a forma que ela atua, ela casa extremamente bem com a trilha sonora e, consequentemente, ela casa extremamente bem com a animação. A forma que o anime é feito, ele consegue justificar plenamente todo aquele universo psicodélico. Afinal, ao assistir a obra, você está mais preocupado em curtir tudo que aquele universo te mostra do que simplesmente perguntar: o que está acontecendo aqui? A dúvida do que é o Furikuri acaba desaparecendo da sua mente, porque a verdadeira dúvida que você se pergunta em muitos momentos é o que vai acontecer depois. Se eu pudesse definir Furikuri, eu diria que é uma gigantesca caixinha de surpresas. É um anime cômico, totalmente animado, cheio de cenas extremamente bem fora da casinha, muita ação, uma trilha sonora fantástica e divertidíssima. Mas também é uma obra que tira um episódio inteiro para poder focar em um trauma de um personagem, para explorar sua psique, para trazer o seu passado à tona de uma forma sutil e assim destrinchando a sua mente, para trazer aspectos que não ganham a grande evolução,
Alguns personagens têm o seu episódio inteiro, mas apenas para apresentar o seu modo de agir e o que talvez o levou a se tornar o que ele é atualmente. E outros personagens simplesmente têm um gigantesco plot twist fora da casinha, que você sinceramente já havia chutado e que você nem sequer surpreende, porque o primeiro episódio já fala tudo o que tem que falar. Basicamente, se você está assistindo anime e sentiu dúvidas em muitas coisas, só leva a sério tudo que aconteceu no primeiro episódio. Então, levando o primeiro episódio a sério, tudo que vem diante acaba tendo um pouquinho mais de sentido. Mas, bom, o que me fez gostar de Furikuri não foi a sua forma de desenvolver os personagens, a apresentação que a narrativa tende a ter, e nem muito menos o seu tom cômico. Por mais que seja genial as referências que ele consegue fazer em alguns momentos à franquia de Lupin e também a sua ação psicodélica que eu adoro, particularmente falando, Furikuri é uma daquelas obras com alma. Se você já percebeu, muitos animes antes de 2012, por aí, como Steins Gate ou bem mais antigos, são lembrados de uma forma mais amigável. Eles têm mais aquela essência de ter uma alma. Já que ao decorrer da evolução da indústria dos animes por si só, esse ponto de vista foi perdido. Tipo, muitas obras se tornaram genéricas, previsíveis, e você simplesmente consegue ver mais do mesmo. E a beleza de Furikuri tá, porque ele é uma obra que tem alma, ele tem seu espírito. O seu espírito que é potente do primeiro episódio até o último episódio. Furikuri, ele não te promete nada, mas ele cumpre com tudo que você queria que ele cumprisse. Para mim foi basicamente assim. A obra veio, a obra se mostrou e a obra se tornou maravilhosa. Realmente, você vê um anime e você sentir o carinho que a produção teve com ele, você sentir que cada pequena coisa tem um significado, você poder destrinchar muito mais do que a obra esconde e perceber que aquele jeitão muito louco dele, aquela cara de esquisitice na obra justamente só serve para ocultar tudo o que ela tem a mais. É um anime de 6 episódios, mas que você pode facilmente confirmar que ele possui muito mais conteúdo que obras que você provavelmente conhece de 20 a mais episódios. Justamente porque ele não tenta ser genérico, ele não tenta fazer a fórmula que deu certo, ele só tenta ser ele mesmo e mostra ao mundo que veio. Se você quer saber se quando eu assisti Furikuri eu tive a resposta do que é Furikuri, eu só posso dizer que, pra mim, Furikuri é um anime extremamente divertido, é um anime extremamente esquisito, é um anime que eu extremamente recomendo.